Olá pessoal, a paz de Deus a todos, a paz de Deus a essa querida Irmandade, a todos os companheiros, todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes e seguidores desse canal, né? Aqueles que estão sempre nos apoiando, sempre vendo esse canal, sempre prestigiando, né? E dando crédito um pouco do que o Senhor tem passado para mim e para minha casa, eu e minha esposa, o que o Senhor tem feito com nós. Muitos têm acompanhado, têm mandado aí nos comentários, né? É, um joinha, sempre tem alguém comentando. E isso para nós é uma grande alegria, pessoal, porque nós temos o desejo de falar do amor de Deus, embora somos fracos e errantes e não temos é, tanta experiência com isso, com essa parte, pessoal. Mas o importante é aquilo que o Senhor tem nos dado, nós também passar para os nossos amigos também. Então, pessoal, hoje nós iremos falar do começo da minha fé, de quando o Senhor me chamou para essa graça. O Senhor me fez um pedido. Eu digo assim que foi um pedido, não sei se eu falo um pedido ou se o Senhor me proibiu de algumas coisas, pessoal. E conforme nos vídeos eu tenho sempre dito que eu era uma pessoa bastante vaidosa, uma pessoa, né, que tinha todos uns aparatos, né, que tinha meus costumes, né, os meus vícios, né. Eu era bastante viciado em bola, pessoal, só não saía dos campos de futebol e tantos outros vícios que eu tinha demais da conta. Gostava de times de futebol, tinha time que eu torcia bastante, sabe? Então eu tinha uma bagagem muito, vamos dizer assim, completa para aquela vida que eu vivia, pessoal. Mas quando o Senhor me chamou na sua graça, o Senhor me tirou essas coisas, pessoal. Aonde é, uma das primeiras coisas que o Senhor fez na minha casa foi me impedir com toda a sua voz, com a sua palavra, o Senhor falou no meu coração. Eu não quero, pessoal, a televisão dentro da tua casa. E também eu tinha, pessoal, um som muito grande, duas caixas de som profissional, caixa de fazer eventos e tinha cabeçote, pessoal. E acho que na época, mais era época do CD, mais de 100 CDs entre fitas. E era, pessoal, uma pessoa bastante vaidosa na minha casinha, sempre nós estávamos fazendo festas e tudo, e eu era disso aí. Então, o Senhor, quando me chamou na sua graça, o Senhor tirou a televisão da minha casa. Vai fazer-se 13 a 14 anos, não me lembro a época, que o Senhor tirou. E daí o Senhor não permitiu mais dentro da minha casa uma televisão, até no dia de hoje, pessoal. E nem o som também. Temos um computador em casa, louvado seja Deus, que é onde nós trabalhamos, a minha filha estuda, nós usamos o computador hoje para o nosso trabalho, mas eu confesso para vocês, é, foi um alerta que o Senhor me fez no começo a respeito dos aparelhos eletrônicos. Não tenho eu aqui nesse vídeo interesse nenhum de pregar isso, não. Cada um, Deus faz conforme a sua vontade. E comigo foi assim, pessoal. Mas hoje, pessoal, eu quero abordar aqui a finalidade desse vídeo, né, que é passar para os nossos amigos, os nossos inscritos, o que Deus fez comigo. Quando o Senhor me tirou todas essas coisas de mim, que me tirou eu do forró, das festas, de tudo quanto há, da bebedice, pessoal, de todas essas coisas, pessoal, o Senhor me deixou eu, vamos dizer assim, sem nada ali a fazer, me deixou eu como
uma pessoa estranha no meio dos meus amigos, pessoal. E eu me lembro que os meus companheiros, meus colegas, os meus ex-colegas de trabalho já não me reconhecia mais, eles não entendiam por quê. Eu me lembro, pessoal, que um dia eu passei por uma sabatina, um interrogatório. Eu alegremente fui visitar a empresa o qual eu trabalhava e quando eu cheguei ali, que todo mundo soube que eu tinha passado a servir a Deus, que eu já era, né, servo de Deus. Então todos aqueles colegas me rodearam e vieram para o meu lado para me fazer um interrogatório, pessoal. Naquele momento, pessoal, eu me vi arrodeado ali, é, com todo o desejo, eu falando para eles por que, que o Senhor me chamou na graça. E um dizia assim para mim, por que você passou por essa lei de crente? Por que você hoje é crente? Você não poderia estar no meio de nós e servindo a Deus igual nós? Nós cremos em Deus e nós fazemos isso e fazemos aquilo. Então, esses milhões e mais milhões de pessoas que estão aí, que não servem a Deus, que paga o dízimo e que tem uma fé, que tem uma crença em Deus, você acha que essas pessoas vão para o inferno? E começaram, pessoal, quando eu fui ver, eu estava rodeado por muitos dos meus ex-colegas de trabalho. Aqueles meus amigos me rodearam e começaram a me perguntar coisa. Eu sei que naquele dia eu cheguei em casa alegre porque o Senhor tinha me dado palavras ali, mas eu confesso que fiquei bastante envergonhado porque eu não tinha argumento para falar para eles, eu não tinha clareza, eu não tinha é, certeza do que eu falava para eles. Eu sei que o que meu coração sentia, eu falava para eles ali. Só que chegou um determinado momento que alguns dos meus amigos, dos meus colegas, viu que já estava com uma reunião ali no expediente de trabalho e que muitos colegas estava aglomerando ali, ele pediu que esparramasse pela loja que fosse atender a clientela e ele comentou ainda ali com algum dos funcionários, realmente esse aí virou crente mesmo. Então, pessoal, ao sair dali, eu fui para casa, mas quando cheguei em casa, isso me veio uma grande preocupação. Eu dizia assim: será que outro dia eu vou ser interrogado desse jeito? Será que algum outro dia alguém vai me perguntar das coisas de Deus e eu não sei responder, não vou saber responder? Então, a partir daquele momento, pessoal, bateu uma grande preocupação no meu coração. A partir daquele dia, eu tinha o maior desejo de aprender as coisas de Deus. Cheguei na minha casa e comecei a ler a Bíblia, que eu falei assim, a partir de hoje, quando alguém me perguntar alguma coisa da Bíblia, eu vou saber responder e eu não vou querer passar vergonha, eu não vou querer ficar sem dar resposta para as pessoas, eu vou querer falar desse Deus que me chamou nessa graça. Então, pessoal, eu começava a ler a Bíblia ali, pessoal, e não entendia nada. Aquela Bíblia para mim parece que ela estava escrita em braille. Eu não entendia nada, pessoal. Não sabia. Eu lia uma página da Bíblia 10 vezes e não compreendia nada. Passava para outro livro, também não compreendia nada. Eu lia aquilo, mas não vinha sabedoria, não vinha o discernimento para mim compreender o que eu estava lendo. Então o Espírito Santo não me revelava nada do que eu lia. Eu lia aquilo aí e me dava vontade de rasgar aquela Bíblia, de jogar fora, de como que pode. A gente serve a Deus e nem a própria Bíblia a gente não sabe, não tem uma revelação, a gente não tem um esclarecimento. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais confuso eu fico, eu não entendo nada disso, pessoal. Então, eu sempre clamava o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim.
Senhor, se tu queres, Senhor, mesmo que eu te sirva aqui na terra, dá-me um pouquinho de entendimento, dá-me um pouquinho da porção do teu Espírito, Senhor. Não deixa que eu venha passar vergonha, não deixa, Senhor, que as pessoas venham me perguntar as coisas e eu venha ficar calado, eu não venha saber o que o Senhor quer que eu fale. Senhor, fala na minha boca, fala, me dá um pouco de entendimento. Então, pessoal, eu estava tão empenhado a aprender as coisas de Deus que com poucos dias o Senhor começou a abrir a minha mente para compreender, não pelo que estava escrito, mas sim pelo que Ele dispensava dentro do meu coração. Então ali fui me agradando com aquilo. E minha sogra era, ela servia a Deus em outra denominação. Então sempre eu me pegava ali mais ela para a gente conversar das coisas de Deus. E ela muito alegre, porque ela sabia que eu era um homem muito difícil antes de servir a Deus e dava muito trabalho para ela. Eu confesso que acho que eu era até a decepção dos seus genros, porque eu não dava bom exemplo, eu não era um genro exemplar. Então, quando o Senhor me chamou na graça, eu sentia que ela tinha uma grande alegria pelo Senhor ter feito essa obra comigo. Mas toda vez que eu ia conversar com ela, eu não compreendia nada, eu não sabia explicar nada para ela. E ela me falava, me corrigia os meus erros. Então eu falei, meu Senhor, eu quero um dia também poder falar. Então tá bom, pessoal. Eu um dia, depois de alguns dias, eu precisava ir no consultório odontológico no centro da cidade, na cidade de Anápolis, aonde a gente residia. Então, eu aprendi que quando o Senhor me chamou nessa graça, eu só podia sair de casa ou fazer qualquer coisa se fosse debaixo da oração. E naquele momento, eu tinha um horário marcado no centro, no consultório odontológico, e a gente só anda atrasado, né? E ali, quando eu fui orar a Deus com muita pressa, né? E tinha que pegar o coletivo, e eu saí correndo daquela oração para pegar o coletivo. Mas quando eu cheguei na porta da minha casa, eu senti um baita de um empurrão para dentro, como alguém tivesse me empurrando em volta, que eu não ouvi a tua oração. Eu digo, mas o que é isso? Eu estou atrasado, eu vou perder o coletivo? E então eu voltei novamente, ajoelhei no pé da minha cama e fiz a segunda oração. Também não senti a presença de Deus, porque meu pensamento estava no coletivo. Todo carro que passava na porta de casa, eu estava achando que era o coletivo que estava passando. Voltei e fui correndo. Quando eu pisei para sair para lá de fora, recebi outro empurrão, como se alguém tivesse me empurrando para dentro de casa e dizer assim, volta e ora novamente, porque eu não ouvi a tua oração. Pessoal, pela terceira vez que eu recebi esse comunicado do Espírito Santo, eu voltei para fazer a terceira oração. Quando eu fiz a terceira oração, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou correndo, porque eu vou perder esse coletivo, eu vou chegar lá atrasado. Quando eu saí correndo, que peguei no portão, que o meu sogro morava na frente, eu morava na casa do fundo. Quando eu peguei o portão, que abri o portão, que o portão fez barulho, ele saiu correndo. Ele disse, Ronaldo, Ronaldo, volta aqui, porque nós vamos dar banho na minha sogra, aquele, né? E ela tinha um problema de medula, de uma paralisia, ela sofreu uma paralisia, ela tinha um problema de medula, então tinha que dar banho nela e alguém tinha que pegar ela, colocar na cadeira de roda para levar no banheiro. E ele não dava conta, mas minhas cunhadas. Naquela hora o Senhor falou assim comigo, agora tu vai falar uma coisa para ela. E fala para todos eles aqui. E o Senhor disse assim, fala para eles assim, que olha, foi Deus que permitiu que eu atrasasse, e o Senhor me chamasse, porque o Senhor manda eu falar alguma coisa para vocês aqui hoje. Naquele momento, pessoal, eu falei para eles o que o Senhor tinha me revelado na parte que ela não sentia, pessoal.
dor, porque o problema era de medula, então ela não sentia dor nenhuma. Então, naquele momento, eu falei aquilo para minha sogra, e que ela ia sentir dores, que o Senhor mandava dizer para ela que ela ia sentir dores. Então, aquilo para mim foi um peso muito grande, foi uma tristeza para mim, porque eu amava a minha sogra, e por que que eu não dava um aviso de Deus para ela, que fosse um aviso bom? Por que que uma pessoa está na cadeira de roda e eu daria para ela um aviso ruim, péssimo desse, né? Triste de falar para ela, olha, o Senhor manda te falar, e tá a senhora, tá meu sogro, tá minhas duas cunhadas aqui, e eu vou falar. O Senhor manda dizer que a senhora vai sentir muitas dores. E eu falei aquilo para ela e disse mais, e para vocês ver que foi Deus que mandou, que essa palavra seja para a honra e a glória do nome do Senhor ou para a vergonha do meu nome. Então, naquele dia, eu me senti assim, Senhor, se o Senhor não cumprir isso, eu vou estar desmoralizado aqui dentro. Então, pessoal, segui e fui para o consultório odontológico. Quando eu cheguei no consultório odontológico, foi no final de ano, e esperei, sentei naquele sofá, naquela recepção ali, e fiquei esperando a minha vez, pessoal. Chegou um homem muito granfino, uma pessoa de umas certas condições e uma classe social bem diferente da minha, bem elevada em condições financeiras e aparência e tudo mais. E eu, por o Senhor ter me chamado na sua graça, pessoal, o Senhor também colocou o desejo de mim trocar as minhas vestes também, deixar shorts, deixar todas aquelas roupas que eu vestia, para vestir roupa de servo de Deus, roupa de manga comprida, calças social. E naquele momento, estava eu naquela sala, mais uma outra paciente e esse senhor que chegou. Quando esse senhor chegou, ele começou a perguntar para mim, você é crente? Eu disse, sou. Ele falou, eu tô vendo que você é crente. Eu falei, será que é por causa das minhas roupas? E ele ali pegou o jornal, a revista e começou a ler. Depois pegou um jornal na mesinha do centro do consultório e começou a ler aquele jornal. E ele disse para mim assim, olha, você viu a Mega Sena acumulada em 100 milhões? Eu disse, ô moço, eu não vi porque na minha casa eu não tenho televisão, eu não tenho rádio na minha casa e não vi. Ele disse assim, você fez uma fezinha, jogou? Eu disse, não, eu não fiz uma fezinha, moço, eu não jogo, eu sou servo de Deus e não jogo. Ele disse, mas como assim? Você é servo de Deus e não faz uma fezinha, não gosta de riqueza, não gosta de bens? Eu disse, não, senhor, a maior riqueza eu já encontrei, que foi o Senhor ter me chamado na sua graça. Quando eu falei isso para ele, ele disse, olha moço, olha irmão, ele não me chamou de irmão, chamou moço, olha moço, eu sou aposentado das Forças Armadas de Brasília e sou pastor de não sei quantas igrejas e eu nunca vi alguém falar isso, porque eu sou servo de Deus e sou pastor de muitas igrejas. Eu dou palestra no mundo inteiro. E a gente sabe que os bens são de Deus. E você fala para mim que não jogou e que não tem vontade de ser milionário? Naquela hora eu senti que o Espírito Santo de Deus estava ali presente, que o Senhor recebi um outro empurrão nos meus peitos, como eu recebi na minha casa quando o Senhor mandou eu orar. Naquela hora o Senhor disse assim, viste meu servo, por que que eu pedi você para orar? Porque você ia encontrar isso aqui agora. E aí naquela hora começou o temor a entrar no meu coração, um medo terrível. Eu falei assim, agora eu vou levar uma surra aqui agora, porque eu não sei falar nada das coisas de Deus, e esse homem é pastor, e esse homem é grande. Então ele começou a zombar de mim, tinha uma paciente, uma senhora lendo uma revista, e ele começou a dizer para mim assim, olha, Salomão era servo de Deus, e era um homem mais rico na época, porque a riqueza, os bens vêm de Deus.
Naquela hora eu disse assim: sim, moço, as riquezas vêm de Deus, mas o Senhor também enriquece os seus pequenininhos com os dons dos céus e nada falta para ele. Quando eu comecei a falar isso, querida Irmandade, nossos amigos, aquela mulher deixou aquela revista cair no chão. Ele sorriu, ele sorriu de mim. E ele disse assim para mim: olha, você é crente da Congregação Cristã no Brasil, não é? Eu falei: sou, sim, senhor. Ele sorriu e disse assim: pois é, e eu viajo esse mundo aí afora e sempre vejo umas igrejinhas pequenas com o nome Congregação Cristã no Brasil. Eu já vi muitas por aí. Mas naquela hora que ele falava, ele sorria. Na hora que ele sorria, sorriu de mim por eu não aceitar ser um rico, um milionário. O Senhor me deu outro empurrão e disse assim: agora tu deixa, tu fica quieto, que agora eu vou falar. E o Senhor dizia assim: fala assim para ele: olha, moço, o Senhor manda te falar que Salomão, por ser o homem mais rico na época, ele mesmo se achou pequeno, ele mesmo se julgou a ser ninguém, porque ele mesmo disse que tudo debaixo da terra seria vaidade, porque nem a riqueza, nem a sabedoria, nenhuma posição do homem ganha salvação se não tiver a fé e a obediência no coração, se ele não for rico dos dons celestiais. Querida Irmandade, nossos amigos inscritos, naquele dia foi do meu princípio na fé. Naquele dia eu saí daquele consultório alegre, saltando de alegria, porque o Senhor realmente falava e fala até no dia de hoje na boca daqueles que crê. Eu, Irmandade, eu falo isso nesses vídeos meus aí, não são para buscar glória para o homem, não. Eu falo isso aí porque nessa época agora de pandemia, nós não temos a testemunhança na igreja e o Senhor me despertou para falar desses testemunhos, nesses vídeos. E eu sei que é muito difícil, pessoal, para a gente estar falando essas coisas, colocando em rede social, no YouTube. Para mim isso tem se tornado muito difícil, porque não basta querer fazer vídeo, basta que a gente tenhamos comunhão com Deus, para Deus dispensar para nós aquilo que o Senhor deseja que a gente fale. Porque quantas vezes eu passo aqui 10, 15, 20 dias lutando para fazer um vídeo e o Senhor muitas vezes não me dá comunhão, muitas vezes não tenho comunhão, eu pego, eu volto para, deixo para outro dia, deixo para outra semana. Então é assim, pessoal. Esses vídeos são feitos para a honra e a glória do nome do nosso Deus. É tanto, pessoal, que se fosse para mim levar alguma vantagem para falar dessas coisas, certamente o Senhor não receberia. E eu sinto a alegria que cada vez que a gente fala do nome do Senhor, que a gente conta um testemunho nas redes, a gente sente uma realização no coração, uma grande alegria, porque eu falo do Senhor Jesus Cristo. Eu falo, como disse no primeiro vídeo, nós estamos acostumados a falar e contar a história dos outros, mas da gente não. E assim eu sei que é muito difícil para mim, pessoal, estar falando de mim mesmo, me expondo em rede social, da minha vida, do que Deus fez comigo. Mas esse eu tenho certeza que é o desejo que o Senhor requer de mim. O Senhor tem me cobrado no meu coração para me contar esses testemunhos que o Senhor fez comigo na minha vida. Eu peço a todos que dê um like nesse canal, que comente aí embaixo, pode colocar os comentários, pessoal, que nós vamos ler com todo carinho, com todo respeito e consideração a cada um por ter empenhado também que esse vídeo venha chegar aos olhos de muitos aqueles que estão muitas vezes desanimados, que têm um testemunho e que às vezes não têm o desejo de contar, de falar, que por esse testemunho, por essas palavras, também
venha ter ânimo, venha ter coragem de falar do amor de Deus também para as criaturas. Eu acabo rogando de vocês o perdão, fico por aqui e que se Deus nos der vida e saúde, certamente nós encontraremos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.